fazer esse momento de oração, tirar esse momento de oração, como a gente já é acostumado a fazer. Eu queria convidar você a orar, né? Nós estamos aí no nosso relógio de oração e esse tempo também a gente tem colocado diante de Deus. Eu quero convidar você a orar, pedir a presença do Senhor. Se você pode, tem como aí estar com alguém, ore junto com o seu irmão, com o seu familiar. Vamos colocar diante de Deus as nossas vidas, né? Pai, em nome de Jesus, nós queremos nessa noite, Senhor, convidar a Tua presença, Senhor. Tua presença, a presença do Teu Espírito Santo sobre nós. Em cada canto, em cada lugar, Senhor, que a Tua palavra chegar, em que esse vídeo chegar, eu quero declarar, Senhor, a Tua presença, Senhor. Eu quero convidar que o Teu Espírito Santo visite cada vida, Senhor, dessa casa, cada vida desse lar, que Tu possas realmente tocar nos seus corações, que Tu possas, Senhor, agir. Se tem alguém enfermo, que Tu possas trazer a cura. Se tem alguém passando por alguma dificuldade, Senhor, que Tu possas trazer o consolo, o conforto, Senhor, aos seus corações. Tu é o Deus que opera maravilhas, que age no extraordinário. E é o extraordinário que nós buscamos a Ti nessa noite. Nós convidamos a Ti, Senhor. Faz aquilo que Tu queres, aquilo que Tu quer agir e operar em nós. Fala conosco, ministra as nossas vidas em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, queridos. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre a célula, como já é costume, nós vamos trazer um pouquinho sobre o que Deus tem para nós nesse tempo, né? A gente sabe que esse é um tempo diferente, é um tempo que talvez a gente nunca nem imaginou que pudesse viver, mas a gente sabe também, querido, que Deus, Ele sempre preparou a humanidade para os momentos que Ele sabia que iria ter dificuldades, para os momentos que teria situações adversas, situações diferentes do cotidiano normal. E eu quero que a gente nessa noite compartilhe um pouquinho disso, né? Depois nós vamos falar algumas sugestões das células, mas eu quero compartilhar um pouquinho dessa palavra, né? Sobre alguns 3 eventos importantes ao longo da história que a gente viu Deus preparando o povo para isso, né? E a primeira história está lá em Gênesis capítulo 3, capítulo 37 até o capítulo 50. Nós não vamos ler porque são alguns capítulos, mas Deus preparou José por 21 anos para depois salvar seu povo da grande fome que veio sobre a terra. Então José, ele nasceu onde a sua família estava vivendo em Caná, né? Vivendo lá na terra dos cananeus, e eles estavam ali, como Deus havia prometido a Abraão, né, a Isaac, e ali estava Jacó com seus filhos. Então José nasceu ali e até os seus 17 anos ele estava nessa terra. Mas José teve que ser vendido, foi vendido pelos seus irmãos, né? Como a Bíblia fala lá no versículo 28 do capítulo 37, diz: então tiraram José da cova e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, aos quais levaram José ao Egito. E os midianitas venderam-no no Egito a Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda. Então José, ele teve um sonho que ele mostrou, falou e relatou para os seus pais, para os seus irmãos, e os seus irmãos ficaram enciumados, já eram enciumados de José. E eles, devido ao sonho que José relatou a eles, eles ficaram chateados com eles, e no momento em que ele foi vigiar os seus irmãos pela ordem do seu pai, os irmãos pegaram José, colocaram ele dentro de um buraco, dentro de uma cova, e quando passou vendedores de escravos, eles venderam José para eles, e esse posteriormente vendeu para o Egito, no Egito. José passou, queridos, 14 anos no Egito. 14 anos ele viveu no Egito como escravo. Parte desses anos como escravo da casa de Potifar, em que ele pôde aplicar ali o conhecimento que ele já tinha. Era um jovem estudado, um jovem que gostava de estudar, um jovem que estava preparado, ele lia e ele sabia a cultura dos povos. Então ele foi muito útil para Potifar. Mas, como você sabe a história, né, a mulher de Potifar tentou seduzi-lo, ele não aceitou e ela fez com que ele fosse preso.
Então a outra parte dos 14 anos, José passou preso, né? Não apenas como escravo agora, mas um escravo prisioneiro. Ele era preso e vivia na prisão, né, do Egito. E por esses 14 anos ele sofreu várias coisas, ele viveu várias coisas, mas ele nunca esqueceu do propósito que Deus havia mostrado para ele. Então José, depois dos 14 anos, ele pôde cumprir, né, ver o plano de Deus se cumprir na vida dele. E Deus sabia que a nação, a humanidade, a terra, iria passar por uma grande fome, como nunca havia passado. Seriam anos de fome, anos de seca, anos em que não havia chuva, anos em que a terra não ia produzir. E Deus sabia disso. Por isso José foi preparado, por isso José foi conduzido ao Egito. Quando a fome veio, José já não era mais escravo, José era governador do Egito. Exatamente por decifrar o sonho de Faraó, dos 7 anos de bonança que vinha, dos 7 anos de fome que vinha, o Faraó colocou José como o governador, o segundo, né, no governo. Ele era o segundo só abaixo de Faraó. Então, devido a isso, José conseguiu levar toda a sua família. Todos os descendentes de Abraão que estavam vivos foram salvos porque Deus preparou José para aquele tempo. Então Deus sempre prepara a saída, a forma, o meio para que o seu povo continue cumprindo o seu propósito. Da mesma forma, o mesmo povo que viveu no Egito, passaram-se 450 anos. E esses 450 anos, uma parte final deles, eles eram escravos. Eles já não eram mais agora visitantes, né, bem vistos, eles eram escravos ali. E também Deus preparou para aquele tempo o livramento. Um homem chamado Moisés, que é o nosso segundo personagem. Moisés, ele, antes de conduzir o povo pelo deserto, né, ele passou anos como príncipe do Egito, onde ele aprendeu a cultura, onde ele aprendeu, teve conhecimento da leitura, mas Deus não queria apenas o conhecimento, a sabedoria humana com relação à teoria, com relação à leitura. Deus queria um líder que fosse capaz de conduzir o povo no deserto, porque Israel iria passar por uma dificuldade de anos no deserto. Então o que Deus fez? Deus pegou Moisés e conduziu Moisés até a terra de Midian, em que ele viveu aonde? No deserto. No capítulo 3 de Êxodo, diz assim: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. Certo dia, conduzindo as ovelhas para além do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Isso era a rotina de Moisés. Moisés conduzia o rebanho pelo deserto, pelo lado do deserto. Então ele foi acostumado durante 40 anos a andar no deserto. Depois disso, ele sabia como caminhar no deserto, como proceder no deserto. Então Deus preparou o líder de Israel para conduzir o povo pelo deserto. Nesse tempo, querido, a gente vê as situações como estamos, vivendo essa quarentena, vivendo esse tempo, e às vezes a gente se pergunta como que a gente pode viver a igreja. E a gente tem visto como Deus já preparou a igreja para esse tempo, querido. Nós vivemos dias em que a gente não se limita às paredes, aos templos. A gente consegue ser igreja aonde nós formos. E você, quando eu perguntei para você como foi a célula, na semana passada, muitos de vocês viveram a célula com a intensidade do ao vivo, como se estivessem juntos. Porque nós temos hoje a saída de Deus para continuar vivendo como célula. Nós estamos chegando até vocês muito mais do que como antes. Você tem todos os dias uma palavra, você tem todos os dias o compartilhamento da palavra, você tem todos os dias algo chegando na sua casa vindo de Deus. Então, assim, nós precisamos olhar e viver a história que nós estamos vivendo hoje. Eu quero que você entenda isso, que Deus preparou a sua célula para esse tempo. Que Deus preparou as células para viver esse tempo. Então, nós não estamos mais limitados ao templo, ao vir ao culto apenas. Nós conseguimos fazer as nossas reuniões, os nossos cultos, aonde nós estivermos. Na época de Jesus, querido, foi muito parecido.
As pessoas, elas estavam vivendo uma história que veio mudar a história da humanidade, mas elas não entenderam isso. Elas não conseguiram compreender que naquela época o Salvador havia nascido. A grande maioria delas estavam vivendo o dia a dia normal, como a Bíblia diz, e deu à luz o filho, o seu filho primogênito, falando de Maria, e envolveu-o em panos e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Não havia lugar para Jesus. Ninguém estava esperando Jesus, ninguém estava preparado, porque eles não sabiam o que estava acontecendo. Eu não sei qual é o impacto que nós vamos viver na igreja nesse tempo, mas eu tenho plena certeza de que nós estamos vivendo uma história que vai mudar o rumo da igreja, que vai mudar o rumo da humanidade. E a gente precisa realmente estar vivendo isso, vivendo o melhor que a gente pode fazer. Por isso eu quero conduzir vocês nessa noite por algumas orientações sobre como proceder com as células. O que a gente pode fazer nas nossas células, sugestões para as suas células. Então eu quero dar algumas sugestões, algumas orientações e dicas aqui sobre as células, sobre como a gente pode proceder, sugestões para a sua célula. Então a primeira, use as mídias disponíveis para se comunicar. Nós temos várias formas de fazer comunicação hoje. Existem alguns dispositivos, eu botei aqui alguns exemplos, como o Zoom, o WhatsApp, o Skype, são ferramentas que você pode usar para fazer a sua célula, para se comunicar, para você participar de uma reunião, de uma atividade com a sua célula. Então você pode usar essas ferramentas. Use as mídias. Se você tem que fazer discipulado, se você tem que fazer as suas reuniões, se você precisa fazer as atividades, use elas. Você pode se comunicar com um novo convertido, você pode com aquele irmão que está doente, compartilhe, faça uma oração juntos. Então dá para você usar essas ferramentas que nós temos hoje, as mídias, que possibilitam essa comunicação. Então a célula não pode abrir mão disso. Nós não podemos abrir mão das ferramentas, das mídias digitais que nós temos para se comunicar. Amém? Então a minha primeira sugestão para as suas células, que se você no sábado não conseguiu fazer uma célula, mesmo tendo esses recursos, eu quero desafiar você mesmo, como líder, como membro de célula, se reúna naquele momento ali com a sua família e comece a compartilhar. Eu vou passar algumas atividades aqui para você fazer na sua próxima célula, na atividade que você vai fazer na próxima célula, até como sugestão e como orientação para você fazer. Então, olha só, na próxima célula, uma orientação para você, como quebra-gelo, registre o momento com a sua família. Nós estamos nas quarentenas, estamos lá, mas eu sei que você tem atividades que você está fazendo, ou assistindo a algo, ou vocês estão fazendo uma brincadeira, um jogo de tabuleiro, fazendo alguma atividade junto, exercício. Então eu quero que você registre isso e use como quebra-gelo, passe o vídeo, monte as fotos. Então prepare aquilo que você está fazendo com a sua família e registre na sua célula de sábado, registre para o grupo da célula, para que eles vejam as atividades. Lá em casa, por exemplo, a gente faz N atividades, mas o que a menina mais gosta é do ping-pong. Então a gente botou lá na mesa e faz. Então a gente registra essa atividade, mostra lá. Então a gente precisa realmente usar isso. Então eu quero desafiar você a fazer esse registro. Se você gosta de estar assistindo algum filme, se você está lendo um livro, se você está compartilhando algo, faça isso e mostre para a sua célula como sugestão de quebra-gelo para a sua célula no sábado. Outra dica, prepare um momento especial de oração. Faça seus pedidos de oração. Junte antes da célula, antes do sábado, verifique o que os membros da célula, o que vocês precisam orar, pelo que, se tem alguém enfermo, se tem alguém com alguma dificuldade, se tem alguém passando por alguma luta. Eu quero desafiar você, grave essa oração, registre ela, profetize, declare a cura, declare a libertação, declare a salvação. Então isso precisa ser registrado. Coloque alguém, uma pessoa ou duas, que faça isso e compartilhe isso na hora da célula, para que eles orem junto com você, para que vocês ouçam e vocês, como a Bíblia fala, a gente tem que concordar, concorde isso,
para que no céu também seja ligado. A gente precisa lá, diz, mas nós estamos no mesmo instante, naquele mesmo momento talvez não, mas se puder estar no mesmo instante, juntando tudo, faça. Se não, grave, mande, envie e ouçam juntos, orem juntos naquele momento. Tá? Então, minha sugestão é essa. Não deixem de ter esse momento de oração como célula. Não deixem de ter esse momento que vocês compartilhem as dificuldades, as lutas, aquilo que você quer realmente ver, a ação de Deus. Amém? Então, essa é a nossa próxima orientação para vocês nesse tempo. Né? Faça isso. Próximo. Compartilhe passagens da Bíblia, promessas e as condições para tê-la. E eu quero desafiar você, querido. Você está lendo a Bíblia? Você está registrando aquilo que você está lendo? Aquilo que o pastor está orientando na semana? Que você está ouvindo e pesquisando, estudando? Registre. Registre aquilo que Deus falou ao seu coração, como a gente compartilha na célula. Faça essa anotação. Bote lá no grupo. Uma verdade que Deus falou para você, algo que Deus tem tratado para você, aquilo que Deus tem mostrado para você. Uma verdade, talvez alguém esteja precisando de uma verdade dessa que Deus falou para você. Então, o meu desafio é, pegue isso, para que no momento você tenha uma verdade de Deus para compartilhar. Você não vai pregar, você não vai falar, mas você vai mandar uma mensagem, ou você vai gravar um áudio dizendo, olha, Deus falou comigo sobre isso. Então eu quero desafiar você a fazer isso. Cada membro, eu não estou falando isso para o líder, estou falando isso para os membros. Se você é parte de uma célula, faça isso, registre isso. Amém? Então, mais uma orientação, mais uma sugestão é essa para você, nesse tempo. Próxima dica. Esse é tempo de usar a criatividade e os recursos que estão nas suas mãos. Use a criatividade. Tem formas de você interagir com as pessoas, que não é apenas o ao vivo. Se você tem condições, ligue para o irmão. Se você tem condições, faça uma ligação. Hoje o WhatsApp consegue fazer ligação de vídeo para 4 pessoas. Então faça isso. Se você consegue, se comunique ao mesmo tempo com 4 pessoas, faça essa interação. Nós precisamos assim continuar os nossos discipulados, continuar as nossas formas de compartilhar. Então, por exemplo, se você discipula alguém, mande um versículo, diga para ele ler um texto, compartilhe um livro. Se você tem um livro que você está lendo, tire a foto da passagem, compartilhe com ele. Então, nós precisamos usar a nossa criatividade, as ferramentas que nós temos. Amém? Então, use isso. Veja como que você que pode ajudar aqueles que estão na sua célula, aqueles que fazem parte, principalmente os novos, principalmente aqueles que estão com dificuldades, com enfermidades, com situações que precisam realmente da ajuda um do outro. Então a gente não pode se limitar às paredes, às reuniões em loco hoje. E a gente precisa realmente viver esse tempo, como eu coloquei aqui. Deus providenciou as células para que nesse tempo pudéssemos viver a comunhão de uma igreja que não se limita a prédios. Viva esse tempo, lembrando que você está vivendo a história de um grande avivamento na igreja de Jesus. E todo mundo verá a força desse povo que ora, canta, compartilha a palavra e o pão, ainda que seja virtual, mas que não perde a sua essência da noiva amada de Jesus. Deus abençoe a todos. Lembre-se, talvez você esteja vivendo o último avivamento que Deus está preparando para a igreja. E a gente precisa viver isso dessa forma. Pode ser que daqui a alguns dias tudo passe, mas Deus quer certamente deixar uma marca na igreja. E quando a gente retomar ao curso normal e natural, a gente tem algo diferente para trazer para as pessoas, algo diferente para viver como igreja. E eu quero realmente convidar você nesse tempo a viver isso, essa história. Não faça como o povo que viveu lá na época de Jesus, sem saber que o Filho de Deus estava ali. Viva esse momento como um momento histórico. E vocês talvez daqui a alguns anos vai dizer, poxa, eu participei disso. Amém? Então eu quero agradecer a você por esse tempo.
pela sua disposição, né? Então, quero convidar você a orar nesse momento, encerrando esse tempo. Pai, nós te damos graça por esse momento, por estarmos aqui mais um dia, completando, Senhor, esse tempo. Pai, nós queremos te agradecer, porque temos a oportunidade de fazer isso, Senhor. O Senhor tem nos chamado para isso, de fato, Pai. Deus, que o Senhor esteja com os meus irmãos, guardando, protegendo. Nós temos visto, Senhor, algumas notícias, às vezes que não são muito acalentadoras, que não são muito boas, mas nós rejeitamos isso, Pai, e nós declaramos que nós estamos saindo desse tempo, dessa situação, e nós declaramos, Senhor, em nome de Jesus, como o Senhor o disse aos seus discípulos, Pai, que se nós mandássemos aqui o monte se mover para os mares, para as águas, eles se moveriam. E nós também determinamos agora também, Senhor, a essa peste, a essa praga, isso que está acontecendo na nossa nação e no mundo. Nós repreendemos em nome de Jesus e mandamos para o lugar que o Senhor já determinou, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, que você seja guardado pelo sangue do Cordeiro nesse tempo, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, querido.